Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo seja contigo e que o amor de Deus esteja no teu coração. Que em sua infinita bondade e também misericórdia, o Senhor dos Exércitos faça por tua vida, por tua família, o que ninguém neste mundo pode fazer, em nome do Senhor Jesus. Hoje, agora, neste domingo, nós vamos começar uma série, né? Estamos começando agora uma série onde nós vamos, durante toda esta semana, nós vamos estudar, nós vamos nos aprofundar sobre a história de um personagem bíblico que, para mim, é um dos personagens mais incríveis da Bíblia. Depois de Jesus, na verdade, para mim, depois de Jesus, para mim, viu? Depois de Jesus, para mim, ele é o personagem mais importante. Não só pela sua história, não só pelo seu relacionamento com Deus, mas, sobretudo, pela forma grandiosa, pela forma extraordinária como Deus usou este personagem, como Deus falou através dele, como ele se tornou um instrumento tão poderoso nas mãos do Senhor. E ele é um dos poucos personagens da Bíblia que atravessa a Bíblia inteira. Ele não só é visto no Antigo Testamento, lá no princípio, como também ele é visto lá no Novo Testamento. Ele é um personagem que existe uma controvérsia com relação ao destino, ao final dele, né? Durante esta série nós vamos nos aprofundar. E eu tenho certeza que se você, eu acho difícil, mas se você não admira ele ainda, com certeza, depois desta série, depois deste estudo, depois destas mensagens, você vai aprender, você vai conseguir admirar ainda mais esse grande personagem bíblico, e o nome desta série é Retirado das Águas. Este é o nome, é o título da série. Você sabe? Você sabe quem foi retirado das águas? Escreve aqui. Eu sei, pastor. Escreve o nome dele aqui. Deixa eu ver se você sabe sobre quem é esta série que nós vamos começar hoje. Deixa eu ver. É isso mesmo. Parabéns, viu? Parabéns, você acertou. Está conhecendo a Bíblia, hein? Nós vamos, durante esta semana, estudar a vida assim, espetacular, a vida cheia de altos e baixos, uma vida assim, cheia de emoções, do grande homem de Deus, Moisés. Um profeta de Deus, um homem que andava na presença de Deus, que pecou, que errou também, viu? Mas foi um homem que verdadeiramente experimentou. Moisés experimentou o extraordinário, a glória, a unção, o poder de Deus em todas as áreas da vida dele. Desde o começo, né? Desde o começo, Moisés ainda sem noção de quem era, Moisés já viveu grandes emoções, porque a sua mãe, Joquebede vivia como escrava no Egito. Não só Joquebede, não. Todo o povo de Deus estava escravizado no Egito. E Joquebede então ficou grávida e teve Moisés. Só que durante a gestação e depois que Joquebede teve Moisés, Faraó publicou um edito, uma lei, de que todos os filhos de judeus, todos os filhos do povo de Deus, com menos de 2 anos, homens, precisavam ser mortos. Olha que lei absurda, já pensou nisso? Que lei terrível! Ela tinha que matar todos os bebês. As parteiras eram orientadas que quando fizesse o parto, se fosse homem, menino, já tinha logo que matar. Por quê, pastor? Por que esta lei tão absurda, pastor? Por que esta lei tão terrível? Porque Faraó e a cúpula ali do Egito percebeu que o povo de Deus, o povo de Israel, estava crescendo demais, assustadoramente. E eles tinham medo, receio que este povo, os homens, se rebelassem contra o povo do Egito, contra a liderança do Egito, né, e tomasse posse da terra do Egito. E então eles, para conter o crescimento do exército, né, de homens israelitas, Faraó então colocou essa lei para matar todos os bebês até 2 anos de idade. Teve 2 anos para baixo, não vai ficar mais ninguém. Eles queriam interromper este crescimento. E Moisés estava nesta classe, Moisés estava neste pacote. O pequeno Moisés,
Joquebede pegou Moisés no braço ali, ela conseguiu alguns meses esconder. Conseguiu alguns meses esconder Moisés, mas depois ficou difícil. Como é que você vai esconder uma criança, né? Criança grita, criança chora, criança ri. Como é que você vai esconder, silenciar uma criança? É impossível. E então Joquebede tomou uma decisão tão difícil. Se você é mãe, se você é mãe, eu acho muito difícil que você tomasse uma decisão como esta, porque exige assim uma fé, uma confiança em Deus assim extraordinária, quase que indizível. Joquebede tinha dois caminhos para seguir. Primeiro caminho era o mais óbvio, o que aconteceria. Ela ficava com o menino, se apegava a ele porque era o filho dela, mas o menino morreria. Ela sabia que em breve o menino seria tomado dos seus braços e morreria. Segundo caminho, confiar em Deus. Confiar em Deus e literalmente entregar o menino nas mãos do Senhor. Na verdade, Joquebede já sentia no coração que Deus tinha um propósito para aquele menino. Joquebede sabia que Deus tinha planos para ele. Joquebede então decidiu acreditar e confiar no Senhor. Fez um cesto, calafetou o cesto, calafetou como? Colocou ali um betume para que o cesto não afundasse, né? Para que o cesto não entrasse água, ficasse impermeável. Colocou no cesto, o cesto ali, colocou uma mantinha, colocou um travesseirinho, colocou talvez uma blusa dela com o cheiro dela, né? Para o menino não chorar, não ficar sentir falta. Colocou a criança ali. A Bíblia não fala isso não, mas não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que Joquebede colocou o menino no cesto, mas antes fez uma oração. Uma mãe com o coração pesaroso, né, se despedindo do filho, ela não tinha ideia do que aconteceria. Joquebede não fazia ideia do que ia acontecer com seu filho, mas uma coisa ela acreditava, uma coisa ela confiava, de que Deus ia cuidar do menino. Foi isso que a motivou a fazer o que fez. Alguns chamam até hoje de loucura, né? Não, uma mãe louca, irresponsável. Deus daria um jeito, né? Alguns dizem assim. Deus deu o jeito. Deus deu o jeito. Colocou o menino no cesto e soltou nas águas. E o menino desceu, rio abaixo. E ali então a irmã de Moisés, que aparece lá no futuro, nós vamos falar depois sobre ela, em um atrito com o próprio Moisés, mas esta é uma outra, para um outro momento. Então Miriam, irmã de Moisés, acompanhou, começou a acompanhar o cesto de longe, da margem, correndo atrás para ver onde é que ia parar o cesto, né? E Joquebede com o coração sangrando, chorando, lamentando, mas confiando. Ela de fato acreditava que Deus cuidaria do pequeno. E Deus cuidou. O Espírito Santo de Deus conduziu o cesto até a casa da filha de Faraó. E não só até a casa da filha de Faraó, mas no momento em que a filha de Faraó estava se banhando no rio, e a menina, a moça viu aquele cesto, talvez tenha ouvido o balbuciar, o choro da criança, e decidiu ver o que tinha ali naquele cesto. E quando abriu, lá estava o pequeno Moisés, que coisa linda, bebezinho é lindo, né? E ela olhou, assim que ela olhou, que ela viu Moisés, se apaixonou por ele, por aquele bebê. E então, quando a irmã de Moisés, sagaz, perspicaz, uma jovem, era adolescente provavelmente na época, Miriam, ela foi assim, ela foi ungida pelo Espírito Santo, que ela chegou e disse: olha, minha senhora, a senhora sabe cuidar desse menino aí? Não, não tenho experiência com filho e tal, mas eu vou ficar com ele, é meu. E então a menina disse, Miriam, falou: olha, tem uma mulher ali que eu conheço que ela pode cuidar dele para a senhora. E então quem é essa mulher? Miriam foi e chamou a própria mãe de Moisés, Joquebede. Joquebede então veio e a filha de Faraó contratou Joquebede para criar Moisés, para ajudá-la, né, a criar Moisés. E agora Joquebede pega o menino nos braços de novo, desta vez já com segurança. Desta vez ela pega o menino nos braços sem medo de perdê-lo, porque agora Deus havia feito um milagre tremendo. Tem um detalhe que alguns não se atentam. Pastor, a filha de Faraó sabia que Moisés era hebreu, que Moisés era do povo de Israel? Sabia. Na verdade, quando a filha de Faraó viu
o menino, ela já sabia que era um hebreu, porque os hebreus eram diferentes do povo do Egito, a aparência, né, a cor era diferente. E então a menina pegou o menino nos braços, se afeiçoou a ele na hora, né, se apaixonou pelo pequeno Moisés, e Joquebede então cumpriu essa missão, colocou os princípios divinos no coração de Moisés. E este é um detalhe interessante e importante. Este tempo que Joquebede ficou responsável para educar, para criar, na verdade, né, o Moisés, ela fez questão de inculcar na mente de Moisés a palavra de Deus. Ela colocou na mente de Moisés todo o conjunto de crenças que a palavra de Deus ensinava. E quando Moisés foi para a casa de Faraó, agora como herdeiro de Faraó, ele já foi com a mente já preparada, que ele tinha uma missão. Moisés estudou no Egito, Moisés aprendeu tudo sobre a cultura egípcia. Moisés conheceu as ciências, Moisés conheceu o idioma, Moisés assim ficou uma pessoa culta na cultura egípcia, porque ele estava sendo preparado para ser faraó. Este era o objetivo de Faraó, preparar Moisés para ser faraó. E ele cresceu neste contexto, ele cresceu nessa situação, com este aprendizado, mas a base já estava na mente dele. Ele já sabia quem ele era e o que Deus queria com ele. Depois de 40 anos, pastor, 40 anos Moisés ficou no Egito. Durante 40 anos, Moisés viveu como filho da filha de Faraó. Estudou, estudou nas melhores escolas, comeu do bom e do melhor, ele simplesmente foi preparado para ser Faraó. Acontece que Moisés, intempestivo, pavio curto, Moisés sabia quem ele era, e um dia ele passou e viu um egípcio, um soldado egípcio, atacando, machucando, maltratando um hebreu, que era irmão dele, né? Irmão do povo, irmão de sangue, não, irmão, filho de Deus. E Moisés não se conteve, Moisés acabou matando esse egípcio que maltratava o hebreu. Essa história se espalhou. Faraó ficou sabendo. E a coisa ficou complicada. E o pior não é isso, que até mesmo o povo hebreu não sabia, não entendia a missão de Moisés. Muitos achavam que Moisés era o herdeiro de Faraó e só. E então começaram a falar de Moisés, né? E Moisés, para resumir a história para você, Moisés teve que fugir. Moisés teve que fugir para o deserto. Depois de 40 anos vivendo no Egito, Moisés então parte para o deserto. E Moisés passa mais 40 anos no deserto. Pastor, por que Moisés ficou 40 anos no deserto? É sobre isso que nós vamos falar amanhã. Mas é importante que eu e você atentemos que quando Deus tem um plano para nós, como tinha para Moisés, e Deus tem um plano para você, creia nisso. Deus tem um plano para você. Qual é, pastor? Eu não sei. Mas Deus tem um plano para a tua vida, sim. Acredite que quando Deus tem um plano, Ele abre os caminhos, Ele livra, Ele protege, Ele ilumina. Quando Deus tem um plano para nós e quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós confiamos e acreditamos em Deus, Ele prepara tudo, viu? Assim como preparou para Moisés, porque a mãe de Moisés, Joquebede, acreditou. Mãe, pai, entrega os teus filhos nas mãos do Senhor, confia nele. Creia que Deus vai direcionar, porque Deus tem um plano para a tua vida e para a vida dos teus filhos. Querido Deus e bondoso Pai, que história incrível, meu Deus. O começo, o surgimento deste personagem extraordinário que foi o Moisés. Desde o seu nascimento, desde a sua primeira infância, já se percebe, meu Deus, a tua mão conduzindo, protegendo, guardando o teu servo. Abençoa também, Pai. Guarda também, protege também este filho teu e esta filha tua que estão aqui agora junto comigo, orando ao Senhor. Abençoe, meu Deus, as suas vidas, as vidas dos seus filhos e toma-nos em tuas mãos, nos teus braços de amor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa,
sobre a tua vida, sobre a tua família. O Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz. Em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve. Porque este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz e de esperança para a tua vida, tá bom? E compartilhe. Compartilhe esta mensagem, esta palavra. Compartilhe este primeiro episódio da nossa série Retirado das Águas. Amanhã a gente volta com mais um episódio desta série. Deus te abençoe e até amanhã.